já teve aquela dor de cabeça, daquelas de você não conseguir nem acender a luz do quarto, que você pede, pelo amor de Deus, para ficar no escuro, para não ouvir barulho nenhum, para a televisão não ser ligada, para não ter barulho de rádio, para você não conseguir nem, não querer nem sair debaixo do cobertor na tentativa de fazer com que melhore. Isso é o que nós falamos que é enxaqueca. O Dr. Júlio Pereira está aqui, ele é neurologista, para falar com a gente sobre isso, ele é neurocirurgião. E assim, a ideia que nós temos da dor de cabeça é essa. Tudo pra gente. Se começa a doer a cabeça demais, doutor, boa tarde. A gente já acha que é uma enxaqueca. Perfeito. Doutor, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, porque eu acho que a enxaqueca, ela acomete tantas pessoas no país. A gente sempre vê alguém que tem dor de cabeça muitas vezes. Né? Porque ter dor de cabeça de vez em quando é normal, né, doutor? Isso, é. Primeira coisa, o mais importante é essa informação que você está dando, né? E o que mais confunde é a nomenclatura. Né? Você vê que às vezes a gente confunde, vai falar a palavra cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca e fala como sinônimo. A dor de cabeça é como se fosse o sintoma, né? Então, uma série de problemas, eles podem gerar dor de cabeça. Então, a gente gosta de definir em dois tipos, a primária e a secundária. A secundária sou que eu, neurocirurgião, mais lido, que as pessoas mais ficam preocupadas, né? Será que isso é um tumor? Será que isso é uma coisa mais grave, um aneurisma que rompeu? Esse tipo de dor secundária, porque ele é importante, ele tem alguns sinais de alerta. É totalmente diferente do primeiro caso, como você falou, às vezes é comum, eu tenho um parente, alguém conhece. A primeira é essa assim, que dói às vezes a cabeça um pouquinho, você sabe o que quer, dá uma apertadinha, vai melhorando, ou toma um analgésico. Perfeito. É. E mesmo que a gente tenha mais vezes, ela sendo assim, de tomar um analgésico e passar, ela é normal? Perfeito. A dor de cabeça, para você ter ideia, esse tipo primário, ela é muito comum. Para você ter ideia, até 10% das mulheres, é mais comum na mulher do que o homem, tem um padrão que a gente chama cefaleia enxaqueca ou a cefaleia tensional. São dois tipos muito comuns. Foi bom que você na entrada já falou algum tipo que é bem tipo de enxaqueca, que a luz incomoda, o barulho incomoda, às vezes a pessoa tem náusea. Então é aquela pessoa que se tranca no quarto, passa um período e é um dos tipos mais comuns de cefaleia primária. Geralmente tem uma história familiar, uma mãe teve, um primo teve, e o paciente começa a ver que alguns fatores podem influenciar esse tipo de dor. Como assim alguns fatores? Às vezes a alimentação. Tem gente que é até interessante que o paciente pergunta, doutor, o que é bom quem tem enxaqueca? Não existe isso. Cada pessoa tem um padrão diferente. Pra você ter ideia, tem pessoas que comem chocolate e tem dor. Tem pessoas que comem chocolate e melhora da dor. Bebidas também. Tem pessoas que tomam um certo tipo de bebida, a dor piora, outros melhoram. Então, assim, é muito pessoal. E, doutor, como é que a gente consegue identificar as coisas? Tem algum exame que identifique o que pode causar? Perfeito. No início da nossa conversa, a gente estava falando o primário e o secundário. O secundário, eu gosto de dar uma ênfase maior, que é o caso mais sério. Tá. Em primeiro lugar, quais são os sinais de alerta de uma dor? A preocupação de todo mundo é a intensidade. Então, se a dor é muito forte e grave? Não. Tem pessoas que têm dores terríveis e têm enxaqueca. Tem uma crise muito forte de dor. Então, a intensidade da dor é um dos fatores. Não tem nada a ver. É um, mas não é o principal para identificar que a pessoa pode ter, sei lá, como você falou, um aneurisma, um tumor, nada disso. É. Quais são as características? São sinais de alerta. Isso é importante a gente informar para as pessoas diferenciarem. Número 1, a dor nova. Alguém que nunca teve dor e tem uma dor nova. Ou então a dor mudou de padrão. Ah, Júlio, eu tenho sempre enxaqueca, mas essa dor agora está muito diferente do que eu tinha antes. Sei. Número 2, que as pessoas referem como a pior dor da vida. A pior dor a gente não diz nem só de intensidade, é o jeito que ela se apresenta. Às vezes tem pessoas que, além desse tipo de pior dor, outro fator muito importante é associado a algum sintoma neurológico. Como assim? Eu tive dor e minha fala não está igual. Eu tive uma dor de cabeça e meu movimento não está igual. Eu tive uma dor de cabeça e tem algum tipo de confusão mental. A visão não está boa. Então, assim, todos esses sinais são sinais de alerta para a pessoa ir no pronto-socorro. E, doutor, esse segundo tipo, que é o mais grave, ele pode ser hereditário, ele pode ser causado por uma pessoa que é, assim, uma pessoa que é extremamente nervosa. Tem circunstâncias que não uma fatalidade que podem causar isso na gente? Isso, tem. Para você ter ideia, o aneurisma é uma das causas importantes. Ele acontece na meia-idade, entre 40 e 50 anos de idade. Ele é um pouquinho mais comum na mulher e é característico isso. Alguém que não tinha dor, de repente diz uma dor como se tivesse algo explodindo na minha cabeça. Isso acontece por causa de nervoso, essas coisas, doutor, ou não necessariamente? Se a pressão subir, o aneurisma pode romper. O grande problema do aneurisma é que ele não dá sintoma. Então, a doença assintomática, ele só dá sintoma quando ele rompe. E também não tem uma causa específica? E não tem uma causa específica. A grande fator é se a pessoa tem alguém na família, 2 familiares de primeiro grau com história de aneurisma, tem indicação de triagem. Entendi. É o único caso que a gente faz triagem na situação de aneurisma. Não existe um exame que a pessoa faça e que possa prevenir, então?
Tem como identificar precoce, só que assim, como é uma doença tão rara, você não tem indicação de fazer a triagem na população, como Ninguém a gente sai mede por aí pressão. fazendo E não vale a para pena. saber se vai ter aneurisma, né, doutor? Essa que é a verdade. E é curioso que tem pacientes que vão no consultório com essa preocupação. Fala assim, ó, infelizmente tem milhares de doenças, nem por isso a gente vai fazer exame para todas as doenças. Senão você fica louco também, né, doutor? Tem que tomar cuidado para não pirar certeza, também, né? Porque a gente vê tanta coisa, você começar a resolver fazer exame para tudo, você vai começar a caçar a doença, né, doutor? Perfeito. A informação é boa, mas tem esse efeito colateral, né? Que nem a internet, né? O Google, né? Se você botar no Google dor de cabeça, você vai sair chorando e vai no hospital, né? Tá morrendo. Então, assim, mas o mais comum é cefaleia primária, uma doença benigna. Que é a dorzinha de cabeça básica. Isso, que ela, e é curioso, você falou que eu vou dar uma corrigida nessa informação, né? Não é básica. Não é básica. É uma doença. Então, tanto a enxaqueca como a cefaleia intestinal é uma doença que tem tratamento. Para você ter ideia, é muito comum no consultório, mais do neurologista do que o neurocirurgião, as pessoas se acostumam com dor. Ah, eu tenho dor de vez em quando, então eu tenho aquela farmácia em casa e sai tomando tudo aleatoriamente. Não é assim. É uma dor que você precisa procurar o neurologista fazer um acompanhamento, e eu vou te dar uma informação que você vai ficar assustada. É uma das principais causas de procura no pronto-socorro, a dor de cabeça, e é a principal causa de faltar ao trabalho, junto com dor lombar. E também deve ser a principal causa do enriquecimento dos laboratórios, porque é impressionante propaganda que tem. Não, e o tanto de remédio que a gente compra até em loja de conveniência. E para você ver como eu tenho tanto medo desse negócio de remédio vendido dessa forma, doutor, porque a gente compra Novalgina, Neosaldina, eu vou falar o nome mesmo, porque é isso que a gente está acostumado. Você também que está em casa, com certeza, em algum momento da sua vida, já tomou um desses medicamentos, que é muito comum. A gente vai em qualquer lugar e compra da maneira como quer, né, doutor? E são remédios que, muitos deles são bons para o tratamento, mas você tem que ter o diagnóstico preciso. Vou te dar alguns exemplos. Tem pessoas você acoberta, né, um problema de saúde. Tem pessoas que têm uma dor na face, ela confunde com dor de cabeça e tem um problema odontológico, que você vai falar daqui a pouco das doenças. Então, assim, tem uma série de fatores que podem causar uma dor de cabeça. Tem pessoas que têm uma dor, aí vamos dizer, tem uma esposa que tem enxaqueca, o marido nunca teve dor, ele começa a dor, ela começa a dar o remédio que era para ela. E depois vai descobrir que ele tem outra doença, que não tem nada a ver com aquele padrão de enxaqueca. Então, assim, eu também acho que a pessoa é responsável pela saúde dela. E muitas coisas a gente consegue resolver, eu até brinco, né? Quem teve vó sabe, né? Como ela tem um feeling, ela entende direitinho. Mas o mais importante é, você ter uma dor que enxaqueca, que incomoda, uma cefaleia tensional, que está atrapalhando sua qualidade de vida, tem que procurar um neurologista. Ele vai definir os tipos de dor, tem dezenas de tipos diferentes de dor de cabeça, e te falar a medicação mais apropriada. Porque é curável. É tratável. Assim, você não tem um remédio que você diga, toma esse remédio e nunca mais você vai ter enxaqueca. Mas vai amenizar. Vai amenizar. Doutor, e vai melhorar a qualidade de vida. Vamos naquele negócio de verdade, né? Que a gente sempre ouve também. Que muitas vezes dá dor de cabeça, você falou da questão da dentição, mas pode ser problema de visão. Tem gente que fala que às vezes até quando tem problema no fígado pode doer a cabeça. Problema em qualquer parte do corpo pode doer a cabeça, doutor? Isso. A dor de cabeça é um sintoma que a gente diz assim, ele não consegue localizar. Vou te dar um exemplo. Quem não teve uma virose e dá uma dor de cabeça? Você está com o corpo todo doendo e a cabeça incomoda também, né? Então, é uma das áreas sensíveis para a gente sentir dor. Mas são padrões muito diferentes. Para você ter ideia, a gente que é médico e está lidando, você vai falar com o dentista também, você ouve a descrição de 5 minutos, você consegue identificar. Já sabe. Já sabe. Às vezes o paciente senta no seu consultório e fala assim, eu vim aqui para ver se eu tenho um tumor, que eu tenho uma dor de cabeça. Eu falo, como é a sua dor de cabeça? Ah, não, eu durmo, eu ranjo muitos dentes e tenho uma dor aqui na face. Então, às vezes, o termo que a pessoa usa não é a cabeça, é uma dor em outra localização e você manda para ser avaliado por outro colega. Doutor, a dor emocional não. O nosso emocional pode causar dor de cabeça? Isso. O emocional influencia em quase tudo na nossa vida, né? Então, assim, quem tem enxaqueca, o próprio paciente percebe que tem padrões. Então, vou te dar um exemplo. O neurologista que lida do dia a dia com isso, ele fala, o paciente às vezes some, quando ele volta no período que no trabalho não está bem, ou em casa não está bem, nosso corpo responde com aqueles sintomas. Então, assim, de um modo geral, o mais importante é você ter o seu médico generalista, ou médico da família e clínica, que parece que estava em falta, mas está voltando. Agora está voltando. Está voltando. E é importante, porque até... E aquele da dor também acho legal. Como ajuda é que é o nome? muito. É médico da dor mesmo, mas que a gente fala. Tem o fisiatra. É o fisiatra, né? Que eles falam também. Nos convênios, eles são os fisiatras. Porque o que acontece? O médico que te conhece, vou dar exemplo, eu sou neurocirurgião. Então, às vezes, o paciente marca uma consulta comigo que eu tenho uma dor de cabeça simples. Mas é porque ele já acha que está morrendo, doutor. Ele acha que é uma coisa grave. Dor lombar também acontece com frequência. Então, assim,
O mais importante, você tem um clínico que te dor conhece... lombar, o que tem a ver com a cabeça, doutor? Pelo amor. O neurocirurgião também lida com dor lombar, que são 2 problemas, queixas mais importantes que você encontra no pronto-socorro. Que é quando a gente fala que está com dor na coluna? Com dor na coluna. A gente Então, nem assim, sabe, a coluna está aqui, ele está com dor aqui, está achando que... E é curioso, porque a gente está falando disso, mas assim, a dor cervical, às vezes ela tem um padrão, a dor cervical alta, ela tem um padrão que dá um enrijecimento e o paciente refere como dor lombar. Desculpa, como dor de cabeça. E às vezes você vai conversando, você entende. Na verdade, ele tem uma dor cervical que vem para essa região e ele descreve para você, médico, dizendo que tem uma... Então, assim, o corpo da gente ele é todo integrado. Então, se você tem o seu médico generalista que te acompanhe, 90% das vezes ele vai fazer um tratamento adequado, vai ter aqueles 10% que ele vai precisar de uma informação a mais, então às vezes manda para o neurologista especialista, alguns chegam para a gente, neurocirurgião, porque ser humano é muito diferente, né? Tem pessoas que têm uma mínima dor, está no pronto-socorro, e tem pessoas que estão com a dor insuportável, que chega para você... Que pode ser grave mesmo e que está achando que está aguentando. Que está aguentando. Isso é muito comum nas mulheres, né? Que eu acho que elas resistem mais à dor, né? Então elas ficam e falam, não, mas você ficou quanto tempo com esse tipo de dor e não procurou um pronto-socorro, né? Então, assim, o mais interessante é você entender esse sinal de alerta. A dor foi diferente, está associada a algum sintoma neurológico, está mais sonolento, está com alguma fraqueza. É uma dor muito, que eles chamam como explosiva, que foi de uma vez. Esses todos são sinais de alerta para procurar um ponto-socorro. Mudou o padrão de dor. Doutor, sabe que uma vez eu entrevistei um neurocirurgião também, que é muito famoso, depois até te falo, você com certeza conhece. E ele disse uma vez que, que não era para a pessoa, quando tivesse dor de cabeça, ela se preocupar que ela tinha um tumor. Porque quem tem um tumor, quando ele realmente estoura, sei lá como é que se chama, a dor ela é tão inexplicável e tão forte que a pessoa não tem tempo de pensar que ela está tendo essa dor, porque ela não tem tempo de ir para o médico. Isso, ela vai sucumbir. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm esse medo, porque a gente não tem noção do que é a gravidade de um problema no cérebro, né, doutor? Com certeza. E muitas vezes você encontra, e cada vez eu conto para todo paciente, exame de imagem é final da década de 80 e início da década de 90. Então, tem um outro extremo. A pessoa tem dor de cabeça, às vezes é uma dor diferente, o médico acha por bem pedir um exame de ressonância. E às vezes encontra uma lesão que não tem necessidade de cirurgia, que é uma lesão benigna, que encontrou por acaso, não é aquela dor... Que não é a causa da dor. Não é a causa da dor. É difícil você convencer as pessoas, não acredita. Fala, não, então eu tenho uma dor de cabeça, você está dizendo que é uma enxaqueca e eu tenho esse tumor benigno que não tem nada a ver. Às vezes acontece isso. E daí a pessoa muda de médico e às vezes toma um remédio ou faz uma cirurgia, porque aqui tem isso também, né, doutor? Isso. Desnecessária, sendo que tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo o seguinte, a medicina ela vai evoluindo, ela dá mais informações a gente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é tudo muito recente, né? Década de 90 que popularizou ressonância, tomografia. Qual conduta a gente vai ter frente a isso? Então, se você for no consultório de um neurocirurgião conversar com ele, você vai ver que mais da metade dos pacientes, eles passam por uma consulta, descobriram tumores benignos, muitas vezes pequenos, que a chance de crescimento é pequena, e o médico vai acompanhando aquela lesão. Então, assim, é novo, né? É difícil você convencer o paciente disso, né? Ele chega para frente para você... Eu mesmo difícil convencer de que estava tudo bem, aparecendo alguma coisa. E para você ter ideia, por exemplo, meningioma, que são os tumores mais comuns, tumores de hipófise, hoje a gente acredita que 1 a 2% da população tem esse tipo de doença. E que não tem risco de morte. Não tem o risco e você precisa acompanhar, né? Então é importante diferenciar. Agora, tem umas coisas que a gente vê também, é que eu sei que também não dá... A gente pergunta essas coisas, vocês devem ficar muito nervosos da gente fazer essas perguntas meio bestas, não, mas tem problema, que a gente se preocupa mesmo. A gente é paciente, claro, na verdade, com né? certeza. Você está informando milhares de pessoas. Eu fico assim, porque tem gente que vai para o médico o tempo inteiro, fica internado para fazer aquele check-up, que pega até o fio do cabelo, até o dedão do pé, e está tudo bem, e de repente a pessoa tem um piripaque, e ou esse negócio que estourou, ou é um tumor que ninguém sabia. Eu tenho até um caso na minha família de uma prima que um dia ela nunca teve dor de cabeça, nada. Ela tem hoje 49 anos, e ela, faz uns 4 anos isso, ela acordou de manhã e sentiu uma dor de cabeça. Como ela nunca tinha sentido, ela falou para o marido dela, está muito estranha a minha dor de cabeça. Vamos para o médico. Chegou lá, o médico atendeu, encaminhou para o neurocirurgião, ela tinha uma bola enorme na cabeça, um tumor que teve que tirar, e ele não sabia quais seriam era muito grave mesmo, sabia como é que ela ia acordar, porque falou que ela podia perder a visão e tal, mas que não tinha outra saída. E também disse que existia a possibilidade da morte mesmo a gente é leigo, não sabe o nome, mas tinha a possibilidade da morte. E é um tumor que vira e mexe, ela tem que fazer a cirurgia de novo, porque ele cresce de novo. E toda hora você deve saber como é. E do nada.
Então, essas coisas que eu falo que a pessoa fica pensando, será que tem uma maneira de se prevenir? Não tem, né, doutor? Primeira coisa mais importante, se a gente olha os números do mundo inteiro, a população está vivendo cada vez mais melhor. Se for no consultório meu de colega neurocirurgião, você vai ver pessoas de 80, 90 anos com a saúde boa e descobrem a lesão. Primeira coisa, as doenças neurocirúrgicas e tumores são raríssimos. Você deu um exemplo, mas pense na sua família toda e colegas, você encontra poucos casos, né? Mas eles marcam na nossa memória. Provavelmente esse caso, né, você marcou porque assim, são casos que, pelo risco, né, pela situação, pelo jeito, vocês colocam no lugar. Mas são doenças raras. Então, que a gente não pode focar nisso. Não pode ficar. Eu sempre falo, adoecer é a coisa certa de nossa vida, todo mundo sabe que vai adoecer, a gente nunca vai estar preparado. Mas não adianta a gente ficar com essa sensação de que está esquecendo alguma coisa. Você tem o seu clínico generalista que vai fazer o check-up em você e vai acompanhar. Se algum desses sinais de alerta acontecer na dor de cabeça, aí sim os exames precisam ser feitos. Na cabeça da gente, ainda mais brasileiro que gosta de exame, né, a gente acha, não, eu tenho que fazer todos os exames que eu vou descobrir alguma coisa muito pequena e vou resolver. Assim, a medicina hoje ela é baseada em evidência, então você tem guidelines bem precisos qual tipo de exame cada pessoa precisa fazer por faixa etária. A partir de um sintoma, o neurocirurgião, o neuroclínico, o médico da família vai avaliar e ver. Naquele caso específico, se precisa um teste a mais. Não adianta a gente ficar jogando no Google achando que a gente por si só vai descobrir. Doutor, para finalizar, só quero te fazer uma última pergunta. Quando a pessoa identifica, por exemplo, como você falou no início, que ela come um chocolate, dá dor de cabeça, uma carne, tem gente que fala muito da carne de porco e tal. Ela tem que parar de comer aquele alimento ou ela tem que buscar um médico para ver se tem um remédio que faça com que ela continue comendo normalmente o que ela gosta e não sinta essa dor? Perfeito. Para você ter ideia, tem uma coisa que a gente chama na dor de cabeça diário da dor. O que é o diário da dor? Eu comi tal coisa, eu tive dor. E o paciente vai começar a perceber. Eu nunca proíbo ninguém de fazer nada, para ainda mais alimentar, né? Às vezes é um chocolate que ela gosta tanto, né? Mas ela vai entender qual tipo é, qual subtipo e qual momento aquilo pode incomodar mais ela. Então, nada é proibido, né? Mas a pessoa vai perceber e muitos pacientes deixam, né? Ele fala, eu sei que eu vou sentir dor tomando isso, eu substituir por outra coisa. Só, depois a dor passa. Então, tem que se policiar, né, Com certeza. Olha, doutor Júlio, doutor, adoro quando você vem, obrigado. Mais vezes. Obrigado. Doutor Júlio tem um site que é juliopereira.com. Agora, doutor Júlio tem um Instagram que é muito legal. É o Neurocirurgia BR. Que é o Neurocirurgia BR. Tem, assim, todas as novidades. Também não é para você ficar doido, buscando, achando que tem que fazer tudo aquilo. Mas é muito legal, porque são pesquisas, assim, internacionais que o doutor Júlio participa e vai esclarecendo para a gente. E é bom porque você fica bem informado também, até para você entender que existe solução para as coisas. As soluções estão aí à nossa disposição, desde que você procure um médico e não ao Google, porque senão realmente o doutor tem razão. Daí sim você começa a ficar com dor de cabeça, porque você produz a dor. Com certeza. Né, doutor? Doutor, obrigada, viu? Você é sempre muito bem-vindo.